Programa Entrevista da Semana. Oferecimento Unify, Centro Universitário de Adamantina. E está hoje, aqui no estúdio, ao meu lado, o ex-prefeito de Adamantina, José Francisco Figueiredo Micheloni, o Kiko. E nós falaremos a respeito do que ele tem feito após deixar a prefeitura de Adamantina. Também ele analisará o atual cenário político da cidade e falará também a respeito das administrações que vieram após a sua gestão. Então começa a partir de agora mais uma edição do programa Entrevista da Semana, que tem o apoio da Unify, que é o Centro Universitário de Adamantina, e também o apoio da Adastel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica e também via rádio de toda a região. Kiko, inicialmente, bom dia. Gostaria que você dissesse a quem está nos acompanhando o que você tem feito após deixar a Prefeitura de Adamantina, que já se passaram 6 anos. Bom dia a todos. É um prazer enorme, uma honra estar aqui, me dirigindo à comunidade adamantinense. Muito obrigado pelo convite. Eu diria o seguinte, eu tinha certeza absoluta que logo após o encerramento do meu mandato, eu me voltaria para a agropecuária que a gente possui em Bataguaçu, de família, e junto com meus filhos, José Paulo e José Francisco Júnior, a gente tem trabalhado bastante, né? Você sabe que as dificuldades são muitas, né? Um país vivendo uma fase turbulenta, mas desde então a gente tem trabalhado, e lá a gente possui uma pecuária de corte, um melhoramento genético, chamado Delta Gen, e com eveicultura, que é a produção de látex, e agora, mais recentemente, na produção também no início de lavoura de soja e amendoim, né? Então, são projetos para recuperação de pastagem. E isso ocupa muito tempo, né, de todos nós. E eu tenho ficado, conforme muitas pessoas me perguntam, minha ausência, eu tenho ficado muito lá na fazenda durante a semana e tocado a vida como eu sempre imaginei, que o político não pode, não deve, pelo menos, não é que não pode, não deve se especializar em viver só politicamente. É isso que eu penso. E Kiko, lembrando que esta entrevista antecede o aniversário de 69 anos de Adamantina, que no próximo dia 13, quarta-feira, completa aí 69 anos. Fazendo uma análise do tempo que você acompanhou a política e também participou dela, quais os prefeitos ao longo desses 69 anos que você destacaria como os mais importantes para a história de Adamantina e também para o desenvolvimento da cidade? Olha, Ricardo, eu diria o seguinte, como eu era muito pequeno ainda, ou nem existia, eu não posso analisar os primeiros prefeitos de Adamantina, mas eu sei que houve entre eles prefeitos valorosos, né? Pelo que a gente sabe da história, pessoas que lutaram bravamente para o início, né? da formação da cidade de Adamantina. Mas do que eu tenho conhecimento, já na minha infância e, vamos dizer, adolescência, eu me lembro muito bem do seu, em primeiro lugar, do seu Euclides Romanini, que lutou bravamente pela nossa cidade, teve conquistas fabulosas, uma pessoa admirada até hoje, né? Apesar de ter falecido muito jovem, ele trouxe inúmeras conquistas para Adamantina. Sem dúvida nenhuma, o irmão dele, do Tino Romanini, também foi um grande prefeito, trouxe muita, inclusive a criação da Fafia, entre várias outras conquistas na época, né, Fafia, hoje Unicentro faz, mas são coisas que realmente a gente precisava lembrar, né, da história da cidade. É muito importante essa entrevista, viu, Ricardo? Porque, não por minha pessoa, mas pelo trabalho que você faz, de poder mostrar um pouco da história e da cultura da nossa cidade. Dr. Sérgio Seixas, um grande prefeito, grandes conquistas.
Eu não vou citar, lógico, não poderia deixar de citar meu pai, apesar de ser suspeito, mas é uma coisa que reconhecida por muita gente, então dispensa comentários. Depois nós tivemos alguns problemas ligados à condução e à ética política, e agora chegou o momento de dizer, eu queria lembrar também o professor Fernandão, quando ele assumiu o cargo também com muita responsabilidade, também lutou muito pela nossa cidade. O prefeito Gildomar, que fez o que pôde dentro da sua capacidade, e infelizmente tivemos alguns problemas depois. Após a minha saída, mais recente agora, a partir de 2012, nós tivemos um problema sério. Eu acredito que a intenção talvez não fosse essa, mas o comprometimento com a união de várias forças, vamos dizer, um grupo muito heterogêneo, acabou atrapalhando e deu no que deu. Infelizmente, a Adamantina sofreu muito antes da entrada do Márcio. Analisando o Márcio, ainda é um pouco cedo, né? Não tão cedo, mas já deu para mostrar. O primeiro ano pavoroso, no sentido de dívidas enormes, dívidas da ordem moral, da ordem financeira, um esforço sobre-humano para recuperar, resgatar o que se deve, imagino eu, ter uma política correta, uma política honesta, uma política séria. Eu analiso isso, que o Márcio enfrentou um problema muito grave e que agora, a partir desse ano, só com o que ele conseguiu resgatar, reconquistar para a nossa cidade, eu citaria aqui FATEC, UPA, o dinheiro para o Buracão, o parque, o PSF do Jardim Brasil, a própria recuperação lá do término do Parque do Sol, do Centro Comunitário, entre outros, que eu não tenho como lembrar de tudo, e não esquecer que a disposição e a vontade de trabalhar do atual prefeito é enorme. Ele trabalha assim diuturnamente em prol da cidade. Eu acho que isso só vai ter uma questão de um reflexo, principalmente agora no término, no segundo semestre desse ano e do ano que vem. Muitos frutos ainda virão para Adamantina. Eu confio nisso. Para você que está nos acompanhando, tanto através do site folharegionaladamantina.com.br, na TV Folha Regional e também através de uma live no Facebook, na página do jornal Folha Regional, este é o programa Entrevista da Semana, que é transmitido todas as segundas-feiras pela TV Folha Regional. E está aqui ao meu lado, no estúdio em Adamantina, o ex-prefeito José Francisco Figueiredo Micheloni, o Kiko, e nós estamos falando a respeito, relembrando o trabalho que ele fez na Prefeitura de Adamantina. Ele acabou também de analisar as administrações antes do período que ele teve a gestão, que foi entre os anos de 2005 e 2008, e também 2009 e 2012. E também falaremos a respeito de algumas coisas pontuais de conquistas que são da época dele e estão se tornando realidade somente agora, após 6 anos ele deixar a prefeitura. Quero lembrar também que o programa Entrevista da Semana tem o apoio da Unify, que é o Centro Universitário de Adamantina, e também da Adacel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica e também via rádio da região. Lembrando ainda dos parceiros do programa Folha Regional, Dr. Tairo Rossoumi, da Clínica de Olhos Tairo Rossoumi, também o Tiago e toda a equipe da Milênio Informática, que agora tem à disposição dos clientes conversores digitais. E Kiko, falando agora a respeito da sua administração, qual você considera ter sido a principal herança deixada pelas suas 2 gestões? Olha, Ricardo, eu considero, assim, em primeiro lugar, não em primeiro lugar, num conjunto
eu não poderia citar uma só. Graças a Deus a gente conseguiu avanços, nem todos que eram necessários, evidentemente, mas conseguimos vários avanços. Eu destacaria, em primeiro lugar, a preocupação que nós tivemos em recuperar a identidade moral do município, que com muita luta e com a prova diária e anual na prestação de contas, conseguimos resgatar o crédito junto aos fornecedores, conseguimos a moral, sem dúvida nenhuma, junto ao Tribunal de Contas, junto ao Ministério Público, e o reconhecimento de várias entidades de transparência, de tudo, que é assim que a gente imagina que deve ser a política. Eu citaria, entre obras, 100% de esgoto tratado em Adamantina. É uma coisa de suma importância para a saúde pública e que, graças a Deus, depois de uma exigência crucial para que houvesse a renovação com a Sabesp, e foi uma coisa que a gente não abriria a mão se não houvesse a conclusão da lagoa de tratamento, de todo o trabalho para que houvesse 100% de esgoto coletado e tratado no município de Adamantina. Sem dúvida nenhuma, a FATEC é uma conquista que agora agradeço ao prefeito atual, Márcio, pela reconquista, né? Porque foi uma luta e que, infelizmente, demorou muito. Já era para a gente estar com a terceira ou quarta turma já formada. É um prejuízo enorme para a região, Adamantina e região, mas, graças a Deus, antes tarde do que nunca. Eu citaria, na questão da educação, a implantação de um salário melhor para os professores, né? Onde nós obtivemos uma nota excelente do Fundeb, esqueci o nome agora, do IDEB, e também do governo estadual, como uma recuperação muito forte que houve. Eu agradeço aqui aos professores também pelo esforço que eles tiveram. Agora, a recuperação da malha asfáltica da cidade também, apesar de não ser obra vultuosa, era uma coisa extremamente necessária na nossa região, né? E na questão da saúde, nós fizemos o máximo para que não houvesse falta de remédio para a população. Fizemos o possível para que obtivéssemos mais equipamentos para a Santa Casa, como tomógrafo, equipamentos de diálise, de hemodiálise, e fundamentalmente um esforço que, graças a Deus, com o passar dos anos, a Adamantina talvez seja a única Santa Casa da região, e de uma região, poderia dizer, bem estendida, que tem todas as certidões em dia, tem todos os documentos em dia para poder receber verba tanto federal como estadual. E não poderia deixar de dizer que quando a gente assumiu havia uma dívida enorme na Santa Casa e, graças a Deus, a gente conseguiu, com muito empenho, com muita economia, parcialmente, pelo menos, sanar. Não que o problema esteja inteiramente resolvido, mas a saúde de Adamantina melhorou e vai melhorar muito, tenho fé nisso. E depois de estar por 2 mandatos no cargo de prefeito de Adamantina, que foram, como eu disse, de 2005 a 2008 e 2009 a 2012, como é agora ter a esposa como vice-prefeita de Adamantina? E também gostaria que você fizesse uma avaliação do trabalho que ela tem desenvolvido no cargo para a cidade. Olha, Ricardo, isso me deixa muito feliz. A Ana Maria conquistou essa condição, né, essa liderança, vamos assim dizer, durante os 25 anos que ela lecionou no Estado, com muita enérgica, né, com muita dedicação, porque ela é um pouco rospiosa, né, mas ela conquistou, ao longo desses 25 anos, já uma fibra que
pouca gente tem. Durante o meu mandato, ela teve ela foi fundamental. Ela teve trabalhos sociais muito produtivos, né? No centro de capacitação, e criando inúmeros cursos onde melhora a condição de renda, de autoestima, e que produz frutos até hoje, né? Várias conquistas que ela fez. E com isso, ela sozinha conquistou esse privilégio, né? Entre aspas, de ter sido convidada. Eu até me lembro de um fato aqui, quando o nome dela, apesar da resistência da família, minha e dos filhos, e todo mundo que não queria de forma alguma, e nem ela também queria, quando foi colocado o nome dela numa pesquisa, resultou num sucesso, numa porcentagem estrondosa, que foi basicamente o resultado da própria eleição, da qual ela foi candidata junto com o Márcio. Então isso prova o valor dela, isso só. E na atual administração, ela como vice-prefeita, não mais como primeira-dama, ela tem a função, tem ajudado o Márcio nos conselhos, nos palpites, nas reuniões, e se dedicado mais justamente na parte onde ela sempre gostou, que é a parte social. E, além de tudo, embora bem mais tímido em função dos graves problemas econômicos, né, do país e do município, resgate do Natal, que fez um sucesso muito grande. Espero que o município volte a ter condições de fazê-lo novamente. Muito bem, você está acompanhando mais uma edição do programa Entrevista da Semana. E você pode acompanhar através do site folharegionaladamantina.com.br, que é uma transmissão ao vivo da TV Folha Regional, e também ao vivo em uma live no Facebook, na página do jornal Folha Regional. Está ao meu lado aqui no estúdio em Adamantina o ex-prefeito José Francisco Figueiredo Micheloni, o Kiko Micheloni. Nós estamos falando a respeito do trabalho que ele desenvolveu na prefeitura, o que ele tem feito após deixar o cargo, e também fazendo uma análise, tendo em vista que essa entrevista antecede os 69 anos de Adamantina, que serão comemorados na próxima quarta-feira, dia 13 de junho. Gostaria também de destacar outros parceiros do programa Entrevista da Semana e também da TV Folha Regional, a doutora Maria Amélia Ábido Barreto, que é a presidente da Unimed Adamantina, e também o professor doutor Paulo Sérgio da Silva, que é o reitor do Centro Universitário de Adamantina, inclusive, através das nossas redes sociais, do WhatsApp, disse que está acompanhando esta entrevista com o Kiko Micheloni. E, Kiko, você falou a respeito da FATEC, relembrando pelo menos 3 conquistas da sua época e que agora parecem que vão ter um final feliz, um desfecho disso. Gostaria que você falasse a respeito da UPA e também do PSF do Jardim Brasil, ambos que o prefeito Márcio Cardim, nos últimos dias, anunciou que a UPA será colocada em funcionamento como o Centro Médico Integrado, e também o PSF, que será aberta uma licitação para a retomada da obra. Bem lembrado, Ricardo. É o seguinte, essa ideia, esse plano, esse planejamento houve durante a própria campanha. E, infelizmente, não é tudo as coisas não são tão simples assim de serem implantadas. O Márcio e a equipe já tinham esse planejamento desde então, e com todas as dificuldades de primeiro ano, e com todas as questões a serem resolvidas, né, essas obras paradas, intermináveis, né? E agora sim, agora com certeza vai ser implantado, vai ter um benefício enorme para a população ali onde eu não vou nem chamar mais de UPA, eu vou chamar do Sistema Integrado de Saúde, né? E também relembrando que o Jardim Brasil,
que é uma frustração enorme que eu e toda a nossa equipe, né, de administração se sente frustrado na questão do PSF do Jardim Brasil, porque, infelizmente, existem fatos que não dependem exclusivamente da administração. Eu vou citar aqui um exemplo, o que está acontecendo lá agora no bloco 5 da FAI, que é uma pena. Vou citar vários outros exemplos, delegacia seccional, o próprio UPA, várias outras, que as empreiteiras, o Brasil virou uma indústria de empreiteiros, na minha opinião, né? Ligadas aos políticos corruptos, que obtêm daí o seu dinheiro, tanto para gastos pessoais como para política. Eles simplesmente ganham a licitação com preço baixo e depois causam os maiores problemas, tanto a nível federal, estadual e municipal. Esse foi um problema que a empresa que ganhou a concorrência, a licitação, na época... eu poderia citar a biblioteca também, que ficou parada há muito tempo, pelo mesmo motivo. A empresa não pagou seus funcionários, foi julgada pelo Ministério do Trabalho, pelo juiz do trabalho, a obra foi interrompida e a única coisa que queria é arrancar mais dinheiro da prefeitura. E isso, infelizmente, acontece até os dias de hoje, né? Isso tudo a população precisa saber da verdade, porque às vezes, por má informação ou por informação até maldosa, as pessoas distorcem, que é para poder jogar pedra contra a administração. Mas a verdade está aí, é só procurar a Câmara Municipal, que, aliás, tem feito um bom trabalho, eu gostaria de citar aqui. Então, de parabéns aos vereadores. Às vezes, um certo desentendimento, que é normal numa administração, mas estão de parabéns os vereadores, a equipe toda da Câmara. E está lá aberto a transparência para alguém tirar suas dúvidas. Mas a gente fica feliz, que é melhor tarde do que nunca. E, Kiko, após você deixar o cargo, e está completando 6 anos, já que você terminou o segundo mandato em 2012, você sofreu ainda algumas consequências de quando esteve como prefeito de Adamantina, como, por exemplo, a multa que foi aplicada pelo Tribunal de Contas no início deste ano de 2018. Gostaria que você dissesse como você explica o posicionamento do Tribunal de Contas neste caso em específico. Olha, com toda franqueza, Ricardo, eu acho que o tribunal está certo. O tribunal está certo, o Tribunal de Contas está certo. Eu também acho que precisa haver, depois de tantos anos, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal e toda essa questão que envolve a parte jurídica, né, do Tribunal de Contas, eu acho que está até, inclusive, na hora de que algumas falhas têm que ser revistas, algum posicionamento precisa ser revisto. Não sou eu que vou dizer, que eu não tenho capacidade nem informação para isso, mas eu vou citar um exemplo para você aqui. Quando eu entrei em 2005, e já vinha de muitos anos, o teto máximo para você fazer, não licitação, mas para você fazer pelo menos uma tomada de preços de três empresas, era de R$8.000, e continua R$8.000. Numa cidade pequena, como é que você faz para comprar? Se você tem, por exemplo, 2, no máximo, às vezes, 3 lojas do mesmo segmento, como que você não vai ultrapassar os 8.000 durante o ano? É impossível, é impossível. Numa cidade como Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, já é diferente, você tem outras formas, né? Mas eu acredito que o tribunal esteja no caminho, né, de rever alguma falha, alguma coisa onde possa ser melhorado, porque tem causado problemas que muitos merecem e muitos não merecem. Eu não estou dizendo que eu não mereço, eu mereço a multa, mereço sim, porque na ânsia de comprar remédio, na ânsia de poder servir a população com todo... E o mais importante é que tudo foi comprovado
que foi recebido e utilizado pela prefeitura. Então não há improbidade, não há dolo, apenas a multa por não ter cumprido a regra. Ou seja, se nós tínhamos que ter licitado com mais planejamento, nós merecemos a multa porque houve essa falha. Nós, no excesso de arrecadação que houve naquele ano, a gente não queria deixar a população sem como é que fala, os produtos para a malha asfáltica, o remédio, a merenda escolar. Então a multa foi merecida, sim. E eu acho que o Tribunal de Contas tem que estar em cima mesmo, tem que fiscalizar, porque infelizmente a classe política atual, ou que já vem, e não tem partido bom, viu? Infelizmente nós temos problemas em todos os partidos. Para você que está nos acompanhando, esta é uma entrevista ao vivo, transmitida pela TV Folha Regional, através do site folharegionaladamantina.com.br e também através de uma live no Facebook, na página do jornal Folha Regional. Está aqui ao meu lado o ex-prefeito de Adamantina, José Francisco Figueiredo Micheloni, o Kiko Micheloni. E lembrando ainda que essa entrevista é dentro do programa Entrevista da Semana, que tem os apoios da Unify, que é o Centro Universitário de Adamantina, e também o apoio da Adastel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica e também via rádio da região. Kiko, e que análise você faz do atual momento político de Adamantina? Em questão do momento político, eu acho que nós vivemos estamos em paz, né? Pela situação, inclusive, de expectativa, é um ano de Copa do Mundo, um ano de eleição, essa confusão toda no governo federal, mas, graças a Deus, em Adamantina, eu vejo com muito bons olhos, né, a disposição do Márcio, dos vereadores, em busca de soluções, em busca de projetos, né, em busca de dinheiro para projetos, porque o dinheiro anda muito curto, viu, Ricardo? Muito curto mesmo, a arrecadação caiu muito, e eu vejo assim uma disposição enorme. É lógico que existem falhas, sempre vão existir, que elas nunca sejam de má fé, né? Mas eu vejo com bons olhos, eu tenho assim uma expectativa muito boa. Essa conquista que houve esse ano para Adamantina foram muito bem-vindas. A questão da solução aí, dentro de pouco tempo aí, do Buracão, da FATEC, da UPA, do PSF, do centro comunitário lá do Parque do Sol, da recuperação da malha asfáltica. Olha, eu acho que o pessoal tem feito um esforço enorme, Eu queria acrescentar aqui também a questão da Unify, que tem um papel fundamental em nosso município, né? E que ela tem que realmente ser parceira dentro dos limites da lei, né? Tem que ser parceira do município, se engajar na questão social, na questão esportiva, na questão da saúde, enfim, na questão da engenharia, né? Se envolver e viver como gêmeos, né? Numa administração gemelar, para que a Adamantina colha mais sucesso, mais frutos e se consolide, além como centro educacional, como uma cidade de respeito às leis, uma cidade que obedece às leis, que já tem sido reconhecida atualmente pelo próprio tribunal. Isso já é uma outra grande conquista da atual administração, né? E é isso. E a população, fundamentalmente, também tem tem que haver. Se a gente não pode consertar o país e nem o nosso estado, nós temos a obrigação de tentar ajudar o nosso município como cidadão, fazendo crítica construtiva, fazendo apontamentos quando houver irregularidades. Isso tudo faz parte da vida. Nós temos que
gostar da nossa cidade, temos que ajudar na questão de limpeza, na questão humanitária. A gente cita aqui Rotary Club, Lions Club, maçonaria, me desculpe a falha, várias outras entidades que estão sempre dispostas a colaborar. Então, vamos colaborar com tudo, então, na questão de cidadania, que é muito importante. E Kiko, antes de finalizar, apesar de você ter ficado 8 anos, sendo 2 mandatos, existiu algo que você gostaria de ter feito e não deu tempo ou não teve a oportunidade? E emendando também, existe a possibilidade de Kiko Micheloni disputar uma nova eleição, tentar ser prefeito de Adamantina novamente? Eu vou começar por essa última pergunta. Eu diria que não. Eu considero que eu tenho assim agora meus netos, que eu adoro, já vai me vir mais uma, minha família, meus filhos, minha esposa, minha mãe, já um pouco mais idosa, né? Pouco não, bastante, né? Mas e eu me dediquei, como eu falei, e eu não voltaria atrás, né? Eu tenho sido muito feliz, tenho estado muito feliz com a minha atividade privada, né? E eu sinceramente, eu acho que o meu tempo já foi. Eu acredito ter contribuído com todas as limitações, mas ter contribuído para o desenvolvimento de Adamantina. Me sinto feliz até pelo reconhecimento da população que eu vejo no supermercado, no comércio. Por onde a gente vai, a gente assim sempre muito bem recebido, graças a Deus. E isso eu acho que é um sinal de respeito e de reconhecimento, né? Eu tenho muita pena, Ricardo, sabe do quê? Das pessoas que vão chegar a uma idade mais avançada, mais para frente, daqueles que só procuram fazer jogar pedra e botar lenha na fogueira e espalhar inverdades. Essas pessoas, o que elas vão sentir no final da vida? Que passaram em branco, que não fizeram nada pelo seu município, pelo seu país. Eu tenho, na verdade, eu sinto pena dessas pessoas. E existe algo que você gostaria de ter feito e não conseguiu nos 8 anos? Me desculpe, Ricardo. Lógico, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Os sonhos não cabem no bolso, né, do orçamento do município. Os sonhos da gente são enormes. Quanta sugestão boa que a gente não conseguiu concretizar, quantas, por exemplo, aquele prolongamento daquela avenida da FAI, até ligar até o trevo lá do Jardim Adamantina, a questão de a gente ter equipado muito mais o nosso hospital, ter feito mais creches, né? Apesar de a gente ter feito 2, mas a necessidade era maior, e ter trazido indústria para a cidade, a gente sabe da dificuldade disso, né? Criado mais empregos, né? Mas eu acredito, sim, continuo acreditando, e temos que ter essa fé, temos que ter essa posição de ajudar a nossa cidade. E, se a gente não puder ajudar, atrapalhar jamais. Esse é um lema que eu acho que a gente deveria, como cidadão, conduzir a nossa vida, a nossa família dessa forma. Então, para finalizarmos, Kiko, eu deixo espaço para que você dê as suas considerações finais, tendo em vista também que, como eu já disse, a Adamantina completa 69 anos na próxima quarta-feira, dia 13 de junho. Talvez eu seja um pouco repetitivo, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer a população pela paciência, pelo respeito que tiveram comigo durante o meu mandato. Agradecer de novo a minha equipe, a nossa equipe, né, que trabalhou durante 8 anos, idealistas, pessoas que realmente ajudaram bastante a administração, se dedicaram. Agradecer
todos os anônimos, né? Todas as pessoas que sugeriram, que fizeram, que deram apoio indireto, direto, e dizer que hoje eu estou muito feliz, confio na administração, tá? Não sou cético em não apontar ou não dizer que não tenha nenhum problema, que fatalmente terão que ser corrigidos, mas apoio, confio e eu tenho certeza que a Adamantina está em boas mãos. É isso que eu desejo para a nossa cidade e para que as nossas crianças, para que a nossa juventude esteja cada vez mais enfronhada em política, pensando muito nas próximas eleições, né? Escolher muito bem em quem vai votar, porque depois não adianta reclamar. Basta ver o que nós passamos aqui durante alguns mandatos, então a gente tem que analisar, tanto no governo federal, governo estadual, governo municipal, como nas câmaras, né? Na Assembleia. Nós temos que pensar muito nisso. É o que eu desejo e muito obrigado pelo convite e estarei sempre à disposição para colaborar de aqui para mim apenas como cidadão, Ricardo. Muito obrigado pela presença. Para você que está acompanhando esta entrevista, está conectado no site folharegionaladamantina.com.br. É uma transmissão ao vivo da TV Folha Regional e também através da live no Facebook, na página do jornal Folha Regional. Acompanhou mais uma edição do programa Entrevista da Semana. E hoje o entrevistado foi o ex-prefeito José Francisco Figueiredo Micheloni, o Kiko Micheloni, que exerceu os mandatos 2005 a 2008 e também 2009 a 2012 à frente da Prefeitura de Adamantina. O programa Entrevista da Semana tem os apoios da Unify, que é o Centro Universitário de Adamantina, e também o apoio da Adastel, que é o maior provedor de internet de fibra ótica e também via rádio da região da Nova Alta Paulista. Agradecendo também os parceiros do programa Entrevista da Semana e da TV Folha Regional, o Tiago e toda a equipe da Milênio Informática, também o Dr. Tairo Rossoumi, e ainda temos o professor Dr. Paulo Sérgio da Silva, que é o reitor do Centro Universitário de Adamantina, e a doutora Maria Amélia Ábido, que é a presidente da Unimed de Adamantina. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora e eu te espero para mais uma edição do programa Entrevista da Semana. Até lá!